A minha amiga me chamou pra fazer coisas com ela e com o marido dela e ainda ficou com ciúmes. Bom, gente, eu já tinha falado pra vocês aqui que eu tinha ficado com o casal que ela me pediu, né? Por conta de um celular que ela tinha me oferecido. Já que eu tava precisando, eu não achei uma proposta ruim. Então fui lá e fiquei. Só que teve uma dessas ficadas que, cara, aconteceu algo muito chato. E assim, já que a pessoa não tem maturidade o suficiente pra chamar uma outra pessoa pra participar daquilo na hora com o marido dela, pra que chama? Você tem que já ter em mente que tudo vai rolar, tudo vai acontecer, não pode ter ciúmes, tem que se preparar. Aí nesse dia, eu lembro que ele me mandou mensagem cedo falando que queria algo diferente e ia falar com a esposa dele. Beleza, eu fiquei esperando a resposta dele. E aí ele falou com ela e tudo bem, ela aceitou. E aí eu comecei a me arrumar, a passar maquiagem, a preparar minhas lingeries. Eu acho que um dos motivos dos ciúmes dela era esse, porque ela não tinha muito costume de usar esse tipo de coisa que eu comecei a usar com eles, né? Na verdade, não comecei a usar com eles. Eu já usava com outras pessoas, mas quando era a vez de eu ficar com eles, eu usava, eu fazia questão, porque eu acho muito lindo. Eu gosto de dar uma pimentada no relacionamento com esse tipo de coisa, sempre fui assim. E aí, nesse dia, eu me arrumei toda, preparei minhas lingeries, minhas coisas. E aí, ele foi lá me buscar, eu já achei estranho, comecei a perceber que ela tava tendo ciúmes pelo fato de que ela me mandou ir na frente com ele, do nada. Eu não sei se eles tinham tido uma discussão ou o que foi, mas ela simplesmente olhou pra mim e falou assim, pede pra ela ir na frente, de um tom muito irônico, sabe? E aí, beleza, gente, eu fui na frente com ele, chegando lá no... Ela queria um que foi, que era o mais rápido que tinha. E ele falou, pô, cara, eu não vou gastar dinheiro pra ser uma coisa rápida, porque você sabe que a gente vai se empolgando e acaba que a gente sempre tem que pedir horas a mais. Beleza. Aí a gente pediu esse horas a mais e ela todo momento com cara emburrada. E ela não era assim, portanto, no começo quem tomou a atitude de me chamar pra participar do relacionamento deles naquela hora foi ela que iniciou tudo isso. E no final, ela, tipo, ciúme total. Aí, beleza, a gente pediu, eu fui tomar banho, ela também. Aí, beleza, gente, eu fui tomar banho, ela foi junto comigo e ela tava muito fria. Cara, aquela não era a minha amiga, porque a amiga que eu conheci, ela gostava de passar a mão, ela gostava, sabe? Ela era mais pra frente, mas tudo bem. Tentei conversar com ela, ela não quis conversar muito comigo. Gente, esse barulho que tá fazendo é porque eu tô guardando minhas maquiagens. Tô limpando aqui, guardando, tá bom? Chegou aquela hora que todos vocês estão esperando, que eu sei que estão esperando e que eu também tava esperando. Afinal, eu tava gostando, gente, olha. Eu, na verdade, no começo, eu achei bem decente a proposta dela. Eu não quis no começo, mas depois eu comecei a gostar daquilo. Beleza, quando a gente começou... Quando foi naquelas horas, ela simplesmente começou a surtar do nada e falou pra ele que não era pra ele ir primeiro em mim e depois nela. Ela queria que fosse diferente, ela falava que queria que ele ficasse com ela e ela comigo, entendeu? E aí ele não aceitou, ele falou que não aceitava aquilo porque, enfim, o combinado não era esse, o combinado era os dois fazer as coisas, né? Ela começou a brigar, falou que não ia participar de nada, simplesmente ficou com a cara emburrada. Detalhe, nesse dia a gente se arrumou e foi embora. Só que quando deu umas 5 horas da manhã, ele me ligou e falou que queria terminar aquilo. E se possível sem ela, já que ela não estava mais aceitando, ela que tinha inventado tudo. E ela não estava mais aceitando, que o problema era dela. E a gente não ia ficar à vontade por conta dela. Então eu me encontrei com ele e a noite foi muito boa. Só que aí entra um problema.
eu gostei de verdade de ficar só com ele. Então, hoje em dia, o que acontece? É errado? Eu sei. Mas hoje em dia a gente se encontra escondido e a gente fica escondido sem ela saber. E a nossa química é muito forte, cara. Eu não vou mentir pra vocês. Eu gosto muito. Mas é um gostar diferente, sabe? É um gostar na cama. Então, assim, gente, é complicado, entendeu? Mas foi ela que começou tudo. Foi ela que começou tudo. Eu só topei por conta do celular e agora eu entrei nesse barco furado, né? Mas enfim, tô preparada aí pras consequências, né? Esperar fazer o quê? E a minha patroa que me ofereceu dinheiro pra eu dormir com o meu patrão 3 vezes na semana. Há um tempo atrás, eu comecei a trabalhar na casa de um casal. Eu fazia faxina, lavava e passava. O meu patrão, ele sempre foi mais fechado. Ele falava o básico comigo somente por educação. Eu falava mais com a minha patroa. Só que ela também sempre foi muito séria. Enfim, eu chegava, fazia o meu trabalho e ia embora. Eu via pouco eles. Até que um dia eu tava passando roupa e a minha patroa chegou. Ela entrou, me falou oi e subiu. E ela tava com cara de choro. Mas é claro que eu não ia perguntar nada, né? Terminei o meu trabalho e fui embora. Se passaram uns 2 meses mais ou menos. E um certo dia eu cheguei lá na casa deles e a minha patroa me chamou na sala para conversar comigo. Na hora eu até achei que poderia ser uma chamada de atenção, alguma coisa errada que eu tinha feito, sei lá. Cheguei na sala, a gente se sentou e ali ela me pediu a coisa mais louca que alguém já me pediu na vida. Ali ela me explicou que ela estava com um problema na vagina. E aquela doença dela não tinha cura rapidamente assim. Ela me contou que era uma bola que crescia e não parava de crescer. Ou seja, sem chances alguma de ter relação. Então ela continuou me explicando que ela não poderia ter relação e que ela precisava satisfazer o marido dela. Olha só, vai vendo. Nisso, ela começou a chorar e falou que ela preferia escolher alguém para ele do que ele atrair com outra sem ela saber. Foi então que ela olhou para mim e disse que com todo respeito ela queria fechar um acordo comigo. Ela disse que me achava muito bonita, me achava muito limpa. E o acordo seria eu dormir com o marido dela e em troca ela me pagaria. Na hora eu achei que ela estava fazendo uma pegadinha comigo, então comecei a dar risada. Foi quando eu vi que ela estava falando sério mesmo. E ela continuou insistindo. E gente, o valor que ela me ofereceu não era ruim. Eu ia ganhar um bom dinheiro, na verdade. Então falei para ela que eu ia pensar e que depois eu daria a resposta. Nesse tempo eu pensei bastante e decidi que eu não queria aquilo. Então eu fui, conversei com ela e falei que eu não aceitava. Eu falei que eu não ia conseguir e pedi desculpas a ela. E como eu sabia que não ia ficar um clima legal, eu pedi para sair do trabalho. Beleza, se passou um tempo e o meu ex-patrão veio atrás de mim. Eu não sei como, mas ele descobriu a minha casa. Ele ficou sabendo o que a mulher dele havia me pedido, ficou com vergonha e foi me pedir desculpas pela atitude da esposa dele. Beleza, o assunto acabou. Na hora de ir embora, ele pediu para eu anotar o número dele caso eu precisasse de alguma coisa. Eu anotei e mandei um oi para ele poder salvar. Foi quando a gente começou a conversar e começamos a sair. Só que ali eu tava saindo com ele porque eu queria mesmo. Eu gostei da pessoa dele. E hoje a gente fica escondido porque ele achou melhor não falar pra esposa. E como eu falei, hoje eu não trabalho mais lá. Eu não recebo nada pra sair com ele. Mas direto cai Pix na minha conta que ele mesmo me manda. A minha cunhada deu Coca-Cola para o meu filho de 2 meses tomar. Ai, mas o que tem? O filho é meu e eu não quero dar. Eu sou casada há alguns anos já. E graças a Deus, eu sempre me dei muito bem com a família do meu marido. E quando a gente começou a namorar, a minha cunhada, ela era uma criança ainda. Mas atualmente, ela tem 15 anos. E essa minha cunhada, ela tá numa fase tão complicada.
extremamente rebelde, sem educação. Ela só trata uma pessoa bem quando ela quer alguma coisa, por puro interesse. Enfim, esses dias eu tinha uma consulta marcada. Só que eu resolvi não levar o meu filho para não cansar muito ele. Então eu perguntei, né, para minha sogra se ela poderia ficar com ele para mim e ela disse que sim. Beleza. Enquanto eu me arrumava e arrumava o bebê, era o meu marido quem estava arrumando a bolsa do neném. E o meu marido esqueceu de colocar o leite na bolsa. E eu também não vi. Então fomos, né, para a casa da minha sogra e deixamos o bebê lá. Só que assim, gente, a minha sogra, ela sempre cuidou muito bem do meu filho. Minha sogra é uma pessoa maravilhosa. Só que, infelizmente, ela é um pouco ingênua. Beleza, fui, né, para a minha consulta e o meu marido foi para o trabalho. E depois que a gente saiu, a minha sogra precisou ir ao mercado. E como meu filho estava dormindo, ela deixou o meu filho com a minha cunhada. E pediu, né, para que a minha cunhada cuidasse um pouco até ela chegar. Então a minha sogra explicou para ela que tinha o leite na bolsa, ensinou como fazia o leite e disse que se caso ele acordasse chorando, que era para ela dar a mamadeira para ele. Tá bom. Minha sogra saiu, deu 10 minutos, o meu filho acordou chorando. A minha sogra acha que ele sonhou e acordou assustado. Então a minha cunhada foi pegar o leite na bolsa e viu que o leite não estava lá. Ela disse que então ela correu para a geladeira para pegar leite normal, mas também não tinha. Foi quando ela olhou para a coca e encheu a metade da mamadeira. E sim, ela deu para o meu filho. A minha cunhada conta que no começo ele não quis beber. Ele até tentou rejeitar, mas de tanto ela insistir, ele acabou bebendo. E então ele parou de chorar. Então, depois de um tempinho, a minha sogra chegou e viu, né, aquela mamadeira suja, uma cor diferente, e perguntou para a minha cunhada o que era aquilo na mamadeira. E minha cunhada respondeu que era coca. Minha sogra, coitada, até chorou na hora. Brigou, né, com a minha cunhada e deixou ela de castigo no quarto dela o dia inteiro sem poder sair. Até que eu cheguei e percebi que a minha sogra estava muito sem graça. Ela olhou para mim e disse que precisava me contar algo. E começou a chorar, tadinha. Ela começou a pedir 1000 desculpas e contou o que tinha acontecido. Então falei para ela ficar tranquila, porque ela não tinha culpa de nada. Então eu fui até o quarto da minha cunhada para poder conversar com ela, para saber como realmente aconteceu, como foi, se ele bebeu muito, se não, sabe, essas coisas. Só que assim que eu abri a porta do quarto dela, ela já começou a me atacar, começou a gritar, dizendo que ela não era paga para ser babá de ninguém. Então eu perguntei para ela se ela não sabia que era proibido dar coca para um bebê. E ela respondeu que ela não estava nem aí. Ela só queria que ele calasse a boca e parasse de chorar. E que se eu tivesse achando ruim, era só não deixar o bebê mais lá. Pra falar bem a verdade, a minha vontade era de ir pra cima dela e meter a mão na cara dela. Mas eu dei as costas, peguei o meu filho e fui embora. Então, saindo de lá, eu levei, né, o meu filho para o hospital e graças a Deus estava tudo bem. Meu marido também não reagiu nada bem com essa notícia. Eu até queria parar, né, de ir na casa da minha sogra, só que não é justo. Os meus sogros são pessoas incríveis. Eles não merecem isso. Eu tenho dó deles pela minha cunhada. Eu espero que essa fase, né, impossível dela passe logo. Mas por enquanto, eu não quero nem olhar na cara dela. Ai, mas ela é uma criança, você vai brigar com uma criança? Vou sim. Uma criança de 15 anos já entende muita coisa. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenha gostado. Não se esqueça de curtir e comentar bastante, beijos e até o próximo vídeo.